Olá, eu sou o Rodrigo Faço, sou da Criazone School. Nesse tutorial, eu vou ensinar a você como fazer um recorte rápido de um personagem no Photoshop, de maneira rápida e simples também, tá bom? Então vamos lá para o tutorial? Beleza, vamos agora para a parte que interessa, que é a parte do tutorial. Bom, aqui está uma imagem que eu baixei do FreePic para a gente utilizar como exemplo, tá? Essa imagem ela está em alta resolução, vou deixar ela um pouco maior aqui. Então, a ideia é nós recortarmos essa personagem para compor uma outra peça. Para você saber, eu criei essa composição aqui em 1920 pixels por 1080. Geralmente, quando se trata de publicação em mídias sociais, faz 1080 por 1080, se é Stories é 1080 por 1920, mas aqui eu quis deixar um pouco mais aberto para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Então peguei aqui uma personagem feliz pulando aqui e vou agora fazer o seguinte, vou duplicar essa imagem, então eu posso clicar aqui e arrastar para esse sinal de mais, ou eu posso também clicar Ctrl J, tá bom? Clico na imagem e clico Ctrl J, ela faz essa mesma coisa. Vou clicar com o botão direito e vou rasterizar a imagem, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Para ela ficar melhor de editar, ela ficar, quando ela está com essa informação aqui, alguns efeitos no Photoshop acabam não sendo aplicados à imagem. Então, rasterizado, todos os efeitos são aplicados à imagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ferramenta. Essa ferramenta se chama ferramenta seleção rápida, tá? E o que essa ferramenta faz? Eu clico nela, ela faz a seleção onde tem, vamos dizer assim, traços, né? Então, ou ideia de traços. Então, como essa personagem ela tá num fundo com imagem aí um pouco roxa, tem um degradezinho aí, essa ferramenta automaticamente ela vai pegar onde tem traços, né? Onde vai o limite aqui do corpo da pessoa. Então, se eu clicar em cima dessa imagem, ela vai começar a pegar os traços, tá vendo? E eu posso fazer dessa maneira. Ela vai, lógico que não vai ser perfeito, mas eu posso fazer dessa maneira. Porém, eu quero fazer de uma maneira mais rápida ainda. Eu vou na ferramenta seleção rápida, venho aqui na parte de cima, onde tem as ferramentas na parte superior aí do Photoshop, e vou clicar em selecionar assunto. Quando eu clico em selecionar assunto, ele dá uma lida aqui na imagem, né? E ele vai selecionar apenas a personagem. Então, como vocês estão vendo agora, ó, tá vendo? Ó, tá tudo selecionado aqui. Algumas áreas ele não vai selecionar, tá? Então, por exemplo, igual o tênis aqui, ó, não pegou. O que eu faço? Eu vou diminuir um pouco porque o círculo está maior do que a área que eu quero selecionar. Vou clicar o Alt e o botão direito do mouse e arrastar para o lado esquerdo. Aí ele vai diminuir. Aí o que eu vou fazer? Ó? Vou selecionar a parte do tênis que não foi selecionado automaticamente. Aqui também, ó, aqui na parte de baixo. Clicar com bastante cuidado para ele não selecionar nada a mais do que já foi selecionado, tá bom? Aqui, ó, você pode ver que no cabelo dela tem alguns detalhes, com umas flores aqui, né? Quando esse pontilhado ele percorre por dentro da imagem, quer dizer que ali não selecionou. Então eu vou ali e clico também em cima, tá bom? Ele selecionou um pouco a mais, mas depois dessa parte aqui eu vou ensinar o que a gente faz aqui do plus, tá bom? Lembrando que se você clicar, tá vendo que esse círculo ele tem um sinal de mais? Se você clicar o Alt, ele fica com sinal de menos, aí eu consigo tirar nas partes que eu não quero que tenha, tá? Aqui no caso eu não vou clicar Alt, que automaticamente ele fica com o sinal de mais aqui, para poder selecionar esses detalhes das flores no cabelo dela, tá bom? Então vou diminuir agora, dando um Ctrl menos. Maravilha. Então o que eu vou fazer agora? Eu quero que algumas partes tenham, vamos dizer assim, que saia esse fundo, né? Que crie uma máscara que saia esse fundo. Então
Eu já cliquei em selecionar assunto, que foi onde que fez toda essa parte aqui, né, de seleção da imagem. E agora eu vou colocar assim, selecionar e mascarar. Nessa área selecionar e mascarar, eu vou escolher esse sobrepor, tá bom? Ele vai ficar com esse fundo vermelho. Vou aumentar aqui e eu vou passar o mouse onde ficou o fundo, no cabelo, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai mascarar, ele vai jogar o fundo vermelho por trás do cabelo. Ele entende automaticamente que ali é uma parte do corpo, vamos dizer assim, né? Então, vou clicar aqui. Aqui também. Ali é o cabelo. Bom, para o que eu preciso aqui nessa imagem, tá bom, você pode refinar mais, tá? Com certeza você pode refinar. Tá vendo aqui, ó, entre a mão, ó. Cliquei aqui. Diminui um pouco. Vou fazer esse cantinho aqui. E entre os dedos. Eu até tirei uma ponta do dedo dela. Vou Ctrl Z aqui. E aqui. Beleza. Bom, a imagem tá aqui. Você pode ver que a imagem não está recortada à sua perfeição, tá? A mão dela aqui mesmo, tem umas áreas que não pegaram, tá? Mas aí eu vou mostrar algo para você que a gente vai recuperar esses dedos perdidos aqui, tá bom? Então vem aqui na parte de baixo, máscara de camada e ok. O que vai acontecer? Eu vou agora tirar aqui essa imagem aqui, né, de baixo, ó, clicando no símbolo de olho aqui, dos olhos aqui. Vai ficar com o fundo branco, porque o fundo tá branco, e o fundo transparente. O que eu faço? Tá vendo que aqui criou uma máscara com o fundo predominante em preto? Quando o fundo tá predominante em preto e a máscara tá em branco, né, tá contornando o corpo dela, você vem aqui com o pincel, mantenha essa cor aqui branca, e a gente vai o quê? A gente vai recolocar os dedos dela aqui, ó. Tá vendo? Vou pintar onde é a área que teve a perda na hora da seleção, tá? Posso fazer isso aqui de maneira bem mais detalhada, mas não é o que eu quero agora. O tênis também, ó, tá vendo? A parte que perdeu do dedo também. E essa parte roxa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui. Então aqui tá vendo? Para eu poder tirar, eu coloco o preto, e para colocar, eu coloco o branco. Eu vou inverter com essa setinha aqui, inverteu. E vou agora tirar esse meio aqui dos dedos, tá? Sem muito detalhe. Maravilha. Ó, até aqui é o tutorial que eu me propus a ensinar você. Agora eu quero dar um bônus para você ver como que a gente pode trabalhar com essa imagem, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos colocar uma imagem de fundo. Eu já pré-selecionei uma imagem de fundo. Também baixei lá no Freepik. Lembrando que o Freepik tem a versão paga e gratuita. Essa versão que eu uso é a versão paga, mas eu acredito que essas imagens que eu peguei aqui, elas estão gratuitas lá. Coloquei a imagem aqui no fundo, a imagem que eu selecionei. A imagem recortada eu vou deixar ela um pouco menor, vou deixar ela um pouco mais no ambiente, tá? Até aqui, você pode ver que a cor dela tem um pouco de diferença com a área onde ela tá. Ela tá na praia aqui, a praia tá um pouco mais clara, né? E aí você pode trabalhar um pouco as cores dela. Não é o objetivo desse tutorial, mas deu a louca aqui em mim e eu vou ensinar você também como fazer. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou manter essa imagem aqui de baixo, essa imagem que a gente acabou de editar. Vou duplicar ela com Ctrl J, tá bom? E vou transformar essa imagem em objeto inteligente. Eu vou explicar o porquê que a gente vai fazer isso. Quando eu transformo uma imagem em objeto inteligente, eu consigo editar ela separadamente da composição, tá bom?
Por que que a gente precisa fazer isso? Eu vou utilizar uma tonalização HDR. A tonalização HDR, ele achata a imagem. Se eu tentar fazer ele nessa composição, ele vai achatar toda essa imagem aqui, vai transformar todas essas camadas numa imagem só, e aí a gente não vai conseguir editar, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar só essa camada que eu criei nova em objeto inteligente e vou clicar 2 vezes em cima onde está meu mouse aqui, ó. E aí vai abrir essa imagem separado. Aí eu vou no menu Imagem, Ajustes, Tonalização HDR. Aí ele fala, tonalização HDR achatará o documento. Deseja continuar? Então, esses efeitos que fazem na tonalização HDR, o Photoshop não consegue fazer isso em camadas. Por isso que eu criei o objeto inteligente para fazer em separado. Você vai ver que esse fundo transparente ele vai sumir, ele vai ficar em branco e a gente vai editar a imagem como um todo, tá? Sim. Vai abrir uma janela aqui. E aí o que a gente vai fazer? No olhômetro a gente vai mexer em algumas coisas aqui para deixar a imagem melhor, tá? Então aqui tá a visualização, tá? Aqui ele já fez uma mudança. Olha só a mudança que já fez aqui, né? Na parte de visualizar, mas eu quero deixar um pouco mais intenso. Então eu vou aumentar a intensidade, tá vendo que ele aumenta um pouco os detalhes. Vou aumentar um pouco o raio aqui também. Eu acho que aqui tá bom. No caso aqui do gama, eu vou diminuir um pouco o gama. Então, todas as partes mais claras, como roupa, tudo vai ficar um pouco mais claro. Vai dar uma ideia de que ela está realmente no sol, tá? Pulando no sol. Na parte de exposição, tá vendo que se eu aumentar fica mais claro? Então, eu quero diminuir um pouco, mas não tanto, porque eu quero que a roupa fique um pouco mais clara. Quero dar um detalhe mais forte para a pele. Vou aumentar aqui, ó, os detalhes da pele. Se eu diminuir, vai ficar mais como se tivesse embaçado, né? E aqui eu vou aumentar o detalhe da pele dela. Então, olha só que legal que tá ficando aqui. Então, a parte de sombra. Nessa parte de sombra, ele vai tentar pegar as partes mais escuras dessa imagem. Nesse caso aqui é o cabelo dela, tá? O cabelo um castanho mais escuro, né? Então eu vou dar um destaque para esse castanho, diminuindo os pretos aqui. Então eu aumento, né? E aqui, sombra, se eu diminuir, ó, vai ficando mais escuro, tá? Então eu vou deixar aqui mais claro. Ó como tá ficando linda essa imagem. Aí realce, posso realçar aqui a parte branca e diminuir também. Eu vou dar um realce a mais aqui, por causa da ideia do sol. E a vibratilidade, o que é a vibratilidade? Ele deixar a imagem, ela começa a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, acinzentada, né? Se você diminui, tá vendo? Ó? Que também dá um baita de um efeito, dependendo do que você vai fazer. Mas nesse caso, eu quero deixar a cor um pouco mais viva. Então eu tirei um pouco a vibratilidade, mas vou aumentar a saturação. Olha só que cor viva. Essa é a ideia do projeto. Eu quero que fique essa cor viva, tá? Então dou um OK. Aí no caso aqui eu vou no salvar ou Ctrl S. Eu gosto de usar o Ctrl S, tá bom? Aí o que vai acontecer? A imagem vai ficar com esse fundo branco aqui. Por que eu dupliquei ela? Porque agora eu venho nessa imagem que eu acabei de editar as cores e dou um botão direito em cima dela, né? Em cima onde está aqui ó, o nome da imagem, tá? E vou em criar máscara de corte, ó. Olha só que legal. E manteve as cores, ó. Vou tirar aqui, ó, a cor original e a cor que a gente mexeu agora. Olha a diferença, tá? E aí você pode fazer de outra maneira também, ó. Vou soltar a máscara aqui. Você pode segurar o Alt e vir com um cursor bem no meio entre a imagem de baixo e a imagem de cima, tá vendo? Ó? Aí ele faz uma setinha aqui, como se fosse incorporar na imagem. Você clica e faz isso aqui também. Bom, aqui bacana. Eu vou agora juntar essas duas imagens. Como que eu posso fazer? Eu clico com o botão em cima de uma camada e segurando o Ctrl eu clico em outra, tá? E aí eu venho nessa pastinha aqui à direita e clico nela. Daí ele deixa tudo agrupado.
E aí eu vou colocar aqui colocar personagem, tá? Eu já sei do que se trata. Legal. Vou dar uma diminuída. Você vai perceber que o raio de dimensão aqui, a parte de dimensões aqui dessa imagem, ela tá quadrada como se fosse o tamanho da imagem anterior. Por quê? Nós fizemos o recorte dessa imagem com base em máscara, tá? Eu não fui lá minuciosamente e recortei tudo que está em volta, tá bom? Então é uma máscara aqui. Na realidade, aquela imagem toda que estava antes, ela existe, mas ela está apagada por uma máscara. Olha só, ela saltando aqui. E aí você pode fazer, eu não vou fazer tão perfeito, tá? Mas você pode vir aqui, ó, no círculo, tá vendo, tá? E vou criar aqui uma sombra logo abaixo dela. Criei aqui essa elipse aqui embaixo, um pouco achatada, tá? E aí eu vou em filtro, desfoque e caixa. Aí ele fala, ó, converter em objeto inteligente. Quando eu faço isso, eu posso editar esse filtro de desfoque, tá bom? Então eu gosto de deixar como objeto inteligente. Aí ó, ele desfocou já um pouco a imagem aqui. Aí eu vou vir aqui em opacidade embaixo, diminuindo um pouquinho. Aí o que eu posso fazer? Eu posso manter assim, mais simples, ou eu posso vir aqui na elipse que eu criei, vou colocar o nome de sombra, tá? E aí eu vou o quê? Dar um Ctrl J para duplicar. Aí eu quero criar um outro filtro, um filtro de movimento, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no desfoque de movimento. Aí eu vou aumentar, ó, tá vendo? Ele vai dar uma aumentada na sombra. Aí eu posso vir aqui, aumentar um pouco a opacidade. Posso diminuir a opacidade da imagem de baixo. Não ficar tão forte assim. E vou também juntar os dois aqui, eu vou agrupar, tá? Selecionei os dois, vou clicar na pastinha e vou escrever sombra. E aqui eu posso também diminuir tudo aqui. Olha que legal que ficou. Olha a diferença que ficou. Se eu vir aqui no personagem, olha só, vou tirar o de cima. Olha a diferença. Olha que bacana que ficou. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. Deixa o seu like aí. Compartilhe esse vídeo para que chegue para mais pessoas. A gente fazer esse canal bombar aqui e cada vez mais a gente ter mais dicas. Eu sei que tem mais outros canais que dão dicas parecidas, mas eu vim aqui falar de uma maneira um pouco mais simples para que você consiga entender como dá para fazer coisas fantásticas aí no Photoshop de maneira mais rápida, tá bom? Um forte abraço para você, até a próxima!